Olá, tudo bem? Dando seguimento ao nosso curso sobre holding patrimonial, agora adentrando no segundo módulo, na segunda parte, nós já tendo falado na primeira oportunidade exatamente sobre as motivações e as espécies de holding patrimoniais, motivações no sentido de que quais os motivos levariam a ser efetiva, valer a pena a criação dessa figura. Agora eu gostaria já de adentrar num aspecto mais prático de aplicação, que é efetivamente a forma de constituição da holding patrimonial. Antes de mais nada, é importante mencionar que a holding patrimonial é uma sociedade empresária, né, ou ainda uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Portanto, nós temos que escolher dentro da legislação qual é a forma societária mais indicada. Notadamente, com maior aplicabilidade, teremos a figura da sociedade limitada, a sociedade anônima e ainda, como eu já disse, mais atualmente, essa figura nova da EIRELI. Aí nós teremos apenas um titular e não mais uma figura societária. Quais são os critérios que vão levar a essa escolha? Normalmente, a escolha da sociedade limitada vai ser a mais indicada. Por quê? Sociedade limitada nos permite um regramento contratual com um vínculo mais estável societário, na medida que os sócios vão poder escolher muitos pontos, ou quase todos, apenas com algumas inferências legais, de como vai ser essa participação societária, o patrimônio, a gestão, quem pode entrar, quem vai sair e tudo mais. E tudo através de um pacto de vontades. Então, por isso que eu digo que eu tenho essa estabilidade do vínculo. Completamente diferente de uma SA, uma sociedade anônima, na qual basta para que o acionista participe, que ele adquira ou subscreva as suas ações e compactue com o estatuto. Então, um acionista não poderia, por exemplo, participar ou não aceitar a participação de um outro. Por isso que eu tenho um vínculo muito mais instável. Então, esse tipo de sociedade não vai se prestar aqui, porque nós queremos a estabilidade e criar um controle total dos titulares do patrimônio para que a pessoa jurídica que eles criaram, que vai ser a proprietária do seu patrimônio, possa ser regrada de acordo com as regras que eles próprios vão definir. Ok? Por fim, a EIRELI seria uma situação na qual nós temos apenas um titular do patrimônio e quer também utilizar regras quitais bastante parecidas àquelas das sociedades limitadas, com as nuances específicas dessa forma de atividade empresária. Ok? Então, de antemão, já coloco aqui na mesa o mais relevante, o mais efetivo, a escolha e é a indicação que eu faço da sociedade empresária do tipo limitada, a famosa limitada. Tá bem? Bom, ainda com relação especificamente à organização familiar da holding, é muito indicado que a esposa e o marido, na medida que sejam os titulares do patrimônio, participem então enquanto sócios da holding, se ela for uma limitada, por exemplo, contando no quadro societário com seus filhos ou ainda seus sucessores, digamos assim. Por quê? Porque além de todos os benefícios tributários, de organização, gestão, blindagem, eu vou poder me permitir organizar o fluxo sucessório, porque eu já vou ter ali no mesmo quadro societário a figura dos autores da herança, os titulares do patrimônio, e os seus sucessores. Com relação a uma dúvida que normalmente surge, exatamente essa possibilidade de um marido ser sócio da esposa, existe realmente essa vedação no Código Civil atual, né? Mas a vedação existe somente quando o regime de casamento entre eles, o regime de casamento do casal, é o da separação total ou comunhão universal de bens. O regime mais normal, que é o que decorre naturalmente do casamento, quando não há um pacto antecipado de regime patrimonial, que é a separação parcial de bens, não encontra nenhum óbice para que um cônjuge seja sócio de outro, tá bem? Então, essa possibilidade a gente já afasta, ou melhor, evita problema nesse sentido. Por fim, com relação a esse ponto aqui da Constituição, vai ser necessário, então, que os fundadores definam quais os bens eles vão querer alcançar para a empresa, porque eles vão pagar as suas cotas com os bens que eles vão alcançar. E ainda eles vão ter que definir quais são os sucessores que eles vão querer que entrem enquanto cotistas, porque esses provavelmente não vão ter patrimônio algum, vão ter que integralizar suas cotas, pagar sua participação e com recurso, em dinheiro, não é?
e então vai ser necessário fazer um ajuste na participação dos instituidores da holding, os donos do patrimônio antes dela existir, para com os sucessores que também vão ser seus sócios nessa holding patrimonial. E isso nós provavelmente vamos fazer através da figura de uma doação, não é, de participação societária. E aí provavelmente vai ser necessário, se já for ser feita o planejamento sucessório, se reservar e usufruto, algo nesse sentido. Vai depender muito da situação específica da constituição da holding patrimonial. Especificamente, nos documentos constitutivos da holding patrimonial, que se for uma sociedade limitada vai ser um contrato social, não é? Que é a forma mais comum, mais indicada, eu já vou ter, então, todas as regras de gestão, de administração, de participação societária e do patrimônio que compõe a própria holding. Então, ali já vai ser possível regrar questões como caberá a quem a administração, a distribuição de resultados, de lucros, vai ser feita de forma desproporcional ou proporcional às cotas, ou ainda de acordo com a deliberação dos cotistas, como eles vão se reunir, se através de reuniões de sócios ou de assembleias, a forma pela qual vai se regrar a possibilidade de retirada de um ou outro, se eu posso fazer retiradas de minoritários de forma extrajudicial, ainda especificações sobre possibilidade de distribuição de lucros em períodos menores do que o exercício social, questões sobre entradas ou saídas de novos sócios, se vai haver direitos de preferência, se um, na medida que quiser alienar sua participação, tem a obrigação de levar o outro junto em direitos de arraste ou não, se o controlador vai ter que garantir condições caso saia para os demais, o que chamamos de tag along, no sentido aproximado aqui, perdão pela simplificação que o tema exige, não é? Então o que eu quero dizer é que os documentos constitutivos vão regrar a vida societária e vão regrar de forma clara e específica como a família quer gerir o patrimônio, quem vai gerir e como os cotistas vão se relacionar entre si. Isso é muito relevante porque eu tenho questões do dia a dia, questões de saída, de entrada e formas claras de evitar futuras brigas, porque se houver algum desalinho nós já temos regradas as situações, nós temos regras de como as coisas vão se resolver efetivamente. Essas regras de governança devem estar capituladas de forma clara. E ainda a lei permite que se crie um outro documento regrando as atividades da holding patrimonial, que nós chamamos de acordo de cotistas. E nele é possível se tratar de forma mais específica ainda esses temas. Eu posso colocar, por exemplo, quais são as condições para que algum dos sucessores cotista, portanto, seja um dos diretores da holding, por exemplo, que ele tem que ter determinada experiência ou um acesso a um conhecimento específico. Eu posso colocar regras já dizendo com padrões hereditários, determinado bem em sucessão tem uma preferência para determinado cotista, algo do gênero. Então, vai ser necessário conhecer a realidade específica dessa família, do patrimônio e analisar especificamente o que se quer regrar. E a sugestão, então, é que se crie, de um lado, um contrato social, que é um documento público, vai ficar registrado na junta comercial do respectivo estado, não é? E também se cria esse documento mais a miúde, mais específico, normalmente é um documento mais extenso, que alguns chamam de protocolo societário, ainda familiar, no âmbito da holding, né? Mas que eu gosto mais do termo, até para utilizar o regramento da Lei 6404, da Lei das SA, portanto, que se chama Acordo de Cotistas. Esse documento é um documento muito importante e deve ser feito de forma sui generis, específica para aquela holding patrimonial que nós estamos analisando. E aqui também é interessante que nesses documentos de Constituição já vão aparecer essas hipóteses que eu mencionei en passant anteriormente, por exemplo. Se os autores da herança, a matriarca, o patriarca, quando alcançam os bens, se vão fazer alguma reserva de usufruto para si nessa doação, permitindo que eles recebam lucros, mas que não tenham mais as cotas patrimonialmente. Se quando eles fizerem isso, eles vão querer gravar com imperabilidade, com incomunicabilidade, por exemplo, esses bens, para que os sucessores não tenham problemas, por exemplo, num casamento mal sucedido e isso acabar impactando no patrimônio familiar e trazendo problemas sérios de gestão, tá bem?
Então, agora nós já vamos nos preparar, encerro essa parte, nos preparando para o próximo módulo, digamos assim, a próxima parte, que é a terceira, e nós vamos falar especificamente das vantagens sucessórias da holding patrimonial. Então, com relação a esse aspecto é isso, um abraço e até o próximo vídeo.